Olá, pessoal! Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos já aqui para mais uma live do Em Quarentena, é como se chama esse programa aqui, onde a gente vai, nesse período de coronavírus, deixa eu ajeitar aqui a câmera, trazer sempre um entrevistado para um bate-papo. Sou Carlos Silva, radialista, apresento o programa Paiana Conectados todos os sábados, ao meio-dia, na Rádio Conectados. Porém, em função desse período de quarentena, a Rádio Conectados está com a programação ao vivo suspensa temporariamente. Você pode acompanhar a nossa programação em podcast, no Spotify, e também no site do programa, que é paianaconectados.com.br. E todo dia, durante esse período, a gente vai trazer aqui um convidado para bater o papo. Estreamos ontem com o cartunista Érico San Juan, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui para falar de um tema em pauta aqui. Deixa eu olhar aqui o nome dele aqui, que eu fiquei aqui. Eu acho que ele tem até meu sobrenome, rapaz, esse cabra aqui, viu? Só por isso já é gente boa. Ernesto da Costa Lima Júnior, secretário municipal da cidade de Nova Açores, Bahia, minha querida Nova Açores. Tudo bem, Ernesto? Tudo bom, Silvio? Como é que você está? Melhor agora falando com você. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, muito bem, graças a Deus. Tem meu sobrenome, é gente boa, né? Agora, por que te chamou de esquerda, hein? Uma curiosidade, Ernesto. Rapaz, quando eu era mais jovem, eu inventava que jogava bola. Aí ficou o apelido, né? De esquerda baiana. Por isso te chama de esquerda. É. Pessoal que está chegando aqui, ó, sejam todos bem-vindos, pessoal. Mandem perguntas também, que a gente vai falar da situação aí de Nova Açores. O secretário de Saúde, Ernesto, vai falar da situação com muita propriedade. Eu sou um cidadão de Nova Açores, apesar de morar aqui em São Paulo já há 21 anos, mas estou todo ano aí na cidade e não me desligo das minhas raízes da cidade, então tenho muito interesse em saber dessa situação. Ernesto, eu tenho um gráfico aqui para a gente começar o nosso bate-papo, divulgado hoje aí pela Prefeitura de Nova Açores. Casos suspeitos 74, casos suspeitos 74, casos suspeitos e guardando o resultado do exame 12, casos confirmados 2, casos negativos que fizeram o exame, deram negativo 8 e casos monitorados 432. Essa é a atualização? Isso. Esse é o nosso boletim epidemiológico de hoje. Nós tivemos a felicidade de receber essas notícias de 5 casos negativados, né, 5 coletas que deram negativas. Estamos aguardando 12 coletas. Nós temos 74 casos suspeitos, são pacientes que apresentam síndrome gripal, e segundo o Ministério da Saúde, desde o dia 20 de março, ele coloca que todo paciente com sinais e sintomas gripais, eles devem ser considerados suspeitos. Então, nessa ideologia que foi construída, nós não estamos deixando passar ninguém, a não ser que realmente nós não saibamos. Aí nós não temos como chegar a isso. Mas se recebemos a informação que a pessoa está apresentando sinais e sintomas, recebemos informação de algum vizinho, algum familiar ou algum agente comunitário de saúde, nós vamos até a residência e fazemos a notificação do caso. As informações que chegam a vocês, a princípio, são por voluntários, por pessoas que conhecem alguém e indicam? Está sendo desse jeito? A maior parte das informações são pelos ACs, né? Os agentes comunitários têm realmente uma rede de conhecimento por terem esse contato com as suas comunidades. Então, fica mais fácil para ele, pelos grupos de WhatsApp, redes sociais, e até mesmo o contato que eles têm, eles conseguem trazer essas informações. Outra linha são as pessoas que são conhecidas, vizinhas, familiares, que realmente querem o bem-estar do seu ente querido. Então, eles vêm até a gente e informam ou pela equipe ou até mesmo pelo telefone que nós disponibilizamos, que é o Disque Saúde. Aí sim a equipe ela é direcionada para aquela residência para poder realmente avaliar o caso e fazer a notificação e seguir o monitoramento por 14 dias.
Detectado, por exemplo, esses sintomas aí, o próximo procedimento é o quê? Fazer a coleta dos exames, onde são feitos esses exames, quanto tempo também de espera até sair o resultado, Ernesto? Olha assim, Silvio, os pacientes, quando são casos suspeitos, eles são notificados e eles são monitorados. Os pacientes, para realizar a coleta, existem hoje critérios do LACEN. Vou te dar aqui 3 exemplos mais práticos. Se hoje você encontrar numa região, numa área, uma gestante que apresente sintomas gripais, por obrigatoriedade, nós temos que coletar. Se um profissional de saúde apresentar sintomas gripais, nós também precisamos coletar. Se eu tenho um paciente que ele teve contato com um caso suspeito ou com um caso confirmado e apresentou sinais e sintomas, nós precisamos coletar. Não é todo paciente que apresenta sintomas gripais que ele precisa fazer a coleta, até porque o Estado, infelizmente, hoje não tem condições de abraçar. Você vê aí em São Paulo, por exemplo, existe uma fila de mais de 14 mil exames. Sim. Sem ter condições de dar resultado. Imagine os pacientes que estão ainda sem poder ter feito coleta, porque não tem o material. Então, a situação, na dependência desse tipo de exame, que é o PCR, nós estamos ficando para trás no diagnóstico dessa doença. Se esses testes rápidos não chegarem quanto antes no país, vai ficar uma situação um pouco complicada. Pessoal, vocês que estão acompanhando, mandem pergunta aqui, ó, o prefeito Cassinho, que estava numa entrevista agora há pouco, já está aqui com a gente também. Fale um pouco aí do apoio que a gestão está dando aí à Secretaria de Saúde e aos profissionais da saúde. O apoio da gestão é incondicional. Mesmo o nosso prefeito em isolamento domiciliar, ele infelizmente está em isolamento, né? Vai precisar ficar ainda uns dias afastado da batalha, mas nós estamos mantendo contato praticamente de hora em hora. Todo o grupo de secretários está apoiando, e aqui eu já aproveito para agradecer de antemão os funcionários de outras secretarias que estão disponibilizando, a população em geral que realmente se oferece para poder ajudar na necessidade. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Se não fosse esse apoio incondicional, eu acho que a batalha ficaria um pouco mais dura. Nós tivemos o primeiro caso aí, que foi o caso da médica, né, Ernesto? O segundo caso tem alguma relação com esse primeiro caso? Não. Nós estamos, e aqui eu aproveito até um ensejo para poder corrigir uma fala minha durante uma entrevista que eu dei na Pombal FM, onde algumas pessoas interpretaram quando eu disse que a paciente ela tinha o hábito de viajar um pouco e estavam até um pouco questionando se essa paciente não levou a doença para o povoado. Não tem relação, né? Sim. Primeiro que a gente não escolhe estar doente. Nós não escolhemos estar doente. Isso é um fato, né? A paciente apresentava, sim, sintomas gripais antes mesmo de ter contato com a médica, mas isso não quer dizer que ela passou a doença, né? E aqui a gente não está para julgar ninguém. É uma coisa que eu preciso dizer. Os julgamentos aqui foram muito grandes em relação à profissional, né? À médica. Ninguém aqui imagina a dor de perder um pai e não ter condições de enterrar ele, de velar ele. Isso aí eu acho que só a dor disso ela carrega, né? Então, as pessoas têm que entender que ela é uma excelente profissional. O povoado em si sabe disso, é ciente disso. E eu espero em Deus que ela já se afaste dessa quarentena que já está perto, para que ela retome aqui suas atividades e venha nos ajudar nessa batalha. Em relação à outra paciente, ela está seguindo todas as nossas orientações, está em isolamento domiciliar já tem alguns dias, né, desde quando começou a se tornar caso suspeito. É uma pessoa também que está extremamente solícita aos monitoramentos diários, está seguindo total orientação. Então, eu só tenho que agradecer a ela por estar fazendo todo esse esforço, que a gente sabe que se isolar
é um esforço, né? Até mesmo se isolar da sua família, dos seus entes queridos, é algo que só essa pessoa também sabe o que é que está passando. O escritor Darlan Zurk, que é da Melancia, irmão do Dênio, aí, vereador, essa médica ela trabalhava na Melancia, ele pergunta como é que está a Melancia. Acredito que a pergunta dele também vai no sentido de alguns pacientes terem tido contato em atendimento com a médica. O que é que você pode falar sobre isso? Silvio, nós tivemos, como eu falei no início, nós temos uma notícia muito boa hoje, porque tivemos 5 casos negativos, né? Resultados negativos, e desses 5 casos, 4 eram do povoado, né? Isso deixa a equipe muito tranquila, muito feliz, porque havia uma preocupação grande se houvesse realmente um caso desse positivo, para nós buscarmos os contactantes desses casos. Então, a equipe não está indo trabalhar porque está em isolamento domiciliar, os profissionais daquela equipe, mas nós mandamos uma outra equipe, né, a enfermeira Célia, a técnica Brígida, Lucelmo, vigilante, Arielle estão lá, né, junto com o Jadson, motorista, dando total suporte à comunidade, visitando os pacientes, fazendo o monitoramento, fazendo a questão da vacinação daquele povoado. Então, nós estamos tentando ao máximo dar total cobertura até o retorno da equipe. Eu estava lendo agora à tarde uma reportagem do jornal A Tarde, da Bahia, e vendo aqui o gráfico aqui de Nova Açores, 2 casos confirmados. Nesse gráfico divulgado aqui nessa reportagem do jornal À Tarde, de Salvador, consta lá as cidades, vou até aqui ler um trecho, ó. Mais de 30 cidades contam com casos confirmados de Covid-19. A grande maioria deles é na capital baiana, que tem 132 pacientes com a doença. Abaixo tem o gráfico, Ernesto, com os nomes das cidades onde estão os pacientes confirmados. Nova Açores aparece aqui apenas com um caso confirmado. Você sabe me dizer por que tem essa diferença? Existe a questão da residência da médica. A Vigilância Epidemiológica do Estado, ele entendeu que ela tem uma residência em Salvador, mesmo atuando aqui e morando de terça a sexta no município, eles analisaram todo o histórico epidemiológico dela, onde ela teve contato com pessoas, a residência fixa dela, e colocou como um caso confirmado do município. Nós mantivemos o nosso boletim epidemiológico, até porque nós tomamos todas as medidas. O Estado diariamente mantém contato tanto comigo quanto com o prefeito. O Núcleo Regional de Saúde, e aqui eu aproveito o ensejo para agradecer a toda a equipe do Núcleo, que vem nos dando total apoio, mantém contato diariamente conosco, então não podíamos esconder isso da sociedade, ou então omitir esse caso e acharmos que somente esse agora que é o único caso confirmado da nossa cidade, que não é. Eu li também agora há pouco que em Feira de Santana foi registrado o primeiro caso de Covid-19 em uma criança de 1 ano de idade, né? Não sei se você tem essa informação. Sim. Também. Como é que a Secretaria de Saúde de Nova Açores está trabalhando aí em relação também às crianças? A gente sabe que criança em cidade pequena é um pouco mais teimosa, gosta de sair às ruas aí. Quais são esses desafios? Os mesmos critérios que nós utilizamos para os idosos e os adultos, porque as crianças dependem muito da orientação dos pais. Então, se nós conseguirmos fazer com que estes genitores entendam a real situação desse vírus hoje no país, talvez assim eles consigam mostrar a seus filhos e diminuam esses contatos. A questão do isolamento social, que já foi feito desde do início da nossa caminhada, lá salvo engano, dia 19 de março, quando nós suspendemos as aulas, né, o prefeito suspendeu as aulas, já ajuda bastante, porque você já diminui esse contato entre essas crianças e faz com que eles não estejam disseminando esse vírus, se lógico, estivessem com eles, né, aos pais, aos avós, aos pacientes realmente de grupo de risco. Então isso para a gente já é uma coisa muito bacana.
Em relação a cuidados específicos, ainda não tivemos nenhum caso confirmado com crianças aqui no nosso município, graças a Deus. Temos um caso suspeito. Infelizmente, ontem no hospital nós tivemos um óbito, uma criança especial, super bem cuidada pelos pais. Eu tenho aqui também que parabenizar a forma que os pais cuidavam da paciente, o amor e o carinho que eles depositavam nos cuidados feitos a ela. Mas tinha algum sintoma? Não, ela é uma paciente que tem problemas respiratórios, ela é traqueostomizada, né? A cânula da traqueostomia teve um problema, nós comunicamos já alguns dias atrás, o Martagão Gesteira, que é a unidade de referência dela, não foi trocada, e ela já teve uma situação onde ela desenvolveu um quadro de broncoaspiração. O líquido entrou no pulmão e disseminou uma pneumonia. Ela foi tratada, internada, saiu de alta, e ontem ela também voltou à unidade com um quadro muito parecido. Mas o profissional de plantão achou por bem, né, por ela ter realmente falecido por questões respiratórias, ela teve insuficiência respiratória aguda, ele achou por bem fazer a coleta. Então entra como um caso suspeito, nós estamos aguardando e dando negativo, seguimos na nossa caminhada aí realmente de orientação e de isolamento social. Deixa eu aproveitar aqui a mensagem do prefeito Cassinho. Ele lembra aqui algo importante, aqui é bom a gente comentar, que é sobre a médica. Gostaria que você falasse um pouco sobre a causa do pai, da morte do pai da médica. Existem algumas pessoas que ainda insistem em misturar, e aí eu me permito aqui no seu programa dizer isso, as pessoas misturam política com saúde. Algumas pessoas, sem nenhum tipo de discernimento, estão ainda com esse discurso que a médica ela se contaminou pelo pai. O pai dela, volto a dizer, ela infelizmente não teve como se despedir do pai, né? Perdeu o seu ente querido, não teve o direito de velar e enterrá-lo. O pai dela faleceu de problemas cardiológicos, já estava há dias na UTI. As complicações do internamento levaram ele ao óbito, mas ele entrou por problemas cardiológicos, não tem nada a ver com a doença. Esse tema até que eu ia até tocar no assunto, aproveitando que você tocou, o que é que passa, por exemplo, na cabeça de alguém que a gente está vendo e assistindo a todo momento declarações tanto da OMS, Organização Mundial de Saúde, de grandes infectologistas, de profissionais da área dos grandes centros, políticos, grandes líderes políticos, também chamando a nação para se unir e esquecer essa questão do lado político nesse momento. Não é hora disso, é hora de união. A gente está aí, por exemplo, com um vírus que ainda não tem remédio, então o melhor remédio é a união do povo. O que é que se dá, Ernesto, com essas pessoas que ainda tentam colocar um pouco de veneno com política partidária nesse momento, cara? Eu, sinceramente, eu prefiro colocar que essas pessoas estão tentando mostrar uma realidade que não é fato, né? Tentando utilizar dessa situação, não só dessa, da questão da médica, não só dessa, da questão do isolamento social que está sendo imposto pelo município, do fechamento do comércio, outras situações, a não reforma do hospital nesse momento, porque nós precisamos de um suporte para os nossos pacientes. Eu acho que eles utilizam disso para tentar mostrar à população algo que tudo já sabe, né? Tentar mostrar algo que não existe. A população hoje é ciente do trabalho que nós estamos fazendo. Sabem desses guerreiros que estão aqui hoje, dando a cara a tapa, enfrentando esse problema, que a saúde no município de Nova Açores hoje, ela é infinitamente diferente de anos atrás, e eu não estou aqui hoje, nem agora, tentando mostrar uma gestão anterior, né? Eu estou falando aqui de vários anos de uma saúde precária, uma saúde estagnada, uma saúde que não teve nada, e hoje você vê uma saúde que é referência na região,
né, nós recebemos todo dia elogios do Estado, elogios do Núcleo Regional de Saúde, que é o único município que tem realmente organização, né? Então, eu sinceramente não consigo entender como é que essas pessoas pegam essas coisas tão pequenas, né, detalhes que são corriqueiros de qualquer tipo de situação como essa, que é uma situação de calamidade, e tentam transformar como se a gestão não tivesse o valor devido. Mas eu deixo essas pessoas para aquele lá de cima, que ele sabe julgar melhor que a gente. Falando um pouco você falou do hospital e falando um pouco da estrutura de Nova Açores, não adianta a gente ser aqui hipócrita e querer exigir que Nova Açores tenha uma estrutura de primeiro mundo. São Paulo não tem, eu estou vendo aqui de perto como anda a situação, Itália não tem, Nova York não tem. Então não adianta a gente vir com hipocrisia e querer exigir de Nova Açores uma estrutura para um atendimento a uma pandemia de primeiro mundo. Mas me fala um pouco aí, Ernesto, como é que está se preparando a cidade? O que é que tem? Hospital, pontos? Nós estamos com todas as 10 unidades funcionando, né? Todos os 10 PSFs com as equipes extremamente prontas, né? Tivemos capacitação, os agentes comunitários estão solícitos, estão nos ajudando, nos apoiando demais, aí eu tenho que agradecer a eles, né? Nossos dentistas que não podem atuar, né, fazendo o papel deles, mas estão nos ajudando imensamente, os médicos, enfermeiros, técnicos, enfim. As equipes da atenção básica estão prontas para receber os casos de baixa complexidade, os casos que o paciente tem sintomas gripais e não tem sinal de agravamento, né, o desconforto respiratório, enfim. Esses casos mais complicados e até mesmo outras situações que não vão parar de existir, o paciente não vai deixar de infartar, de ter AVC, né? O paciente vai, não tem jeito. Então, nossa unidade, mesmo na situação difícil, porque é um prédio de 40 anos, a estrutura física muito deficitária, o prefeito autorizou a compra de 2 leitos de estabilização, com respirador, com 2 monitores, 2 leitos novos. Estamos preparando toda a sala, deixando a sala realmente pronta, para que, se houver a necessidade, Deus queira que não, mas se houver, nós temos esses 2 leitos de estabilização para poder estabilizar o paciente, manter ele em ventilação mecânica por um período, até que o Estado possa disponibilizar o leito de UTI fixo para esse paciente. Fora isso, todos os médicos do hospital, os enfermeiros, técnicos, toda a equipe está também sendo capacitada, e aqui eu quero agradecer a toda a equipe do hospital, a toda a equipe da atenção básica, porque realmente a gente está se entregando a isso. Não queiram estar na pele daqui dos profissionais, porque o trabalho, se era grande, agora é triplicado, mas isso tudo é em prol da população, que é o principal. Me fale um pouco dos... se não me engano, a prefeitura comprou 100 testes. Me fala um pouco desses testes na prática, aí, como funciona. Para quem não é da área da saúde, para quem é leigo como eu, gostaria que você desse uma explicação sobre isso. Silvio, hoje nós temos a forma de confirmação da doença, o diagnóstico da doença é feito pelo exame PCR, que é o teste do SWAB, que é aquela que você coloca no nariz, né, e na boca, e encaminhamos para o assento. Esse resultado ele sai em torno de 4 a 5 dias. Hoje tem municípios recebendo com 7 a 10 dias. Não na Bahia. Na Bahia continuamos com 4 a 5 dias, é a média nossa aqui. Aí no seu estado, onde você está agora, demora um pouco mais. Mas assim, se nós formos depender somente desse exame, nós não vamos ter como desenhar um mapa epidemiológico dessa doença, até onde ela pode chegar e até onde ela está hoje. Então, o Ministério da Saúde está fazendo a aquisição de 5 milhões de testes rápidos. Nova Açores não tem como esperar, até porque 5 milhões para uma população de 210 milhões de habitantes não é nada. Então, o prefeito também autorizou a compra de 100 kits inicialmente, para que nós possamos desenhar um mapa epidemiológico. Esses testes rápidos é feito com uma furadinha no dedo, você vai lá, bota a gotinha dentro de uma fita e essa fita vai te dizer o resultado, se esse paciente ele está ou não com a doença. Isso é feito rapidamente, o resultado sai com 15 a 20 minutos e aí sim nós vamos ter condições de dimensionar
o problema que é o Covid no nosso município. Aproveitando aqui a tua explicação, a Rose Araújo pergunta, quando se deve procurar aí uma unidade básica? Olha, a unidade básica, como ela é para baixa complexidade, toda vez que o paciente tiver dor de garganta, febre, coriza ou congestão nasal, né, espirros, tosse seca, é interessante que ele vá até a unidade. Até porque nós precisamos monitorar esse paciente, ver se esses sintomas podem vir a agravar e é ideal que um médico possa avaliar o paciente melhor. Então, as unidades básicas estão prontas para isso. Se além destes sintomas a pessoa tiver um peso no peito, aquele desconforto ao respirar, vai fazer uma inspiração profunda, dói, ou tem dificuldade para isso, vai para o hospital, porque aí a gente precisa avaliar melhor. A Vilma Avon, ela faz uma pergunta que eu acredito que seja até melhor para o prefeito. Amanhã, minha entrevista aqui vai ser com o prefeito Cassinho, peço que todos a acompanhem, mas ela pergunta quando é que se tem um prazo para voltar à feira livre. Você tem alguma informação? Olha, aí eu prefiro deixar para ele a minha opinião, né, como enfermeiro e passando por essa situação de forma técnica. Eu acho que esses próximos dias são dias cruciais. Nós já passamos agora esse sofrimento de 2 feiras, né? Eu acho que o município deveria seguir o isolamento. Mas aí sou eu falo em critério técnico, né? Eu sei que tem a necessidade econômica e não é pequena, você também sabe. A dificuldade econômica hoje é grande, é imensa, é enorme, e eu sei que Evérito, junto com o Cassinho, vão tomar medidas para poder realmente melhorar isso. Lourdes e Poliana, o Elton também estão aí à disposição, ajudando sempre, discutindo sempre com a gente, um grupo de secretários. Eu sei que eles vão ter ideias que vão ajudar a população nessa fase tão difícil que é a fase econômica, né? 432 casos monitorados por uma cidade que nem como Nova Açores, Ernesto, assusta um pouco a população? A população, como não tem um conhecimento tão técnico, talvez sim, talvez o número grande, as pessoas possam ficar um pouco preocupadas, né, e acabam que ficam receosas com os números. Mas os números, eles demonstram para a gente que a equipe de saúde está atuando, que nós estamos sabendo quais são os pacientes que devem ser monitorados. Então, se esse paciente vier a agravar, nós vamos saber e vamos prever isso. Com isso, nós vamos impedir que ele possa vir a ter complicações e venha a ter necessidade de um ventilador mecânico, por exemplo. Né? É isso que os municípios precisam fazer. É isso que os municípios não estão realmente se alertando a fazer, que é pegar esses casos suspeitos, que é monitorar todo o paciente até onde ele puder. Eu sei que é complicado, mas se Nova Açores, com 27 mil habitantes aproximadamente, está conseguindo fazer isso, eu acho que todos, né, principalmente os municípios maiores, têm condições de fazer. Eu vi recentemente uma postagem até uma foto do Ramon, enfermeiro, né? Ramon Ramos, também gente boa, porque tem meu sobrenome também, ó. Tanto o secretário de saúde como o enfermeiro tem meu sobrenome. Os caras, por isso que são gente boa, viu? Deixa eu puxar a sardinha aqui também pro meu lado. E eu vi a postagem dele, ele estava com uma outra profissional que me fugiu o nome, e a informação que ele passou é que ele estava indo fazer um atendimento a idosos nas casas, assim, em domicílio. Isso está acontecendo aí em relação aos idosos no município, Ernesto? Com certeza. Eu acho que a maior dor hoje das equipes é não poder estar acompanhando as suas comunidades da forma que vinham se fazendo. Nós paramos todo tipo de atendimento itinerante, né, o atendimento nas comunidades, paramos as consultas com os especialistas, paramos os exames diagnósticos e vimos realmente num trabalho super bacana, graças a Deus, a comunidade gostando bastante, tivemos que parar. Mas, em relação a essa pergunta sua, mantivemos isso, principalmente agora porque é a campanha de vacina do influenza. Então, nós fomos até todos os pacientes acamados, pacientes mais idosos, nós também
estamos fazendo isso, ir até a localidade onde ele reside para que ele não se desloque para o PSF para fazer a sua vacinação. Então, nesse caso da vacina, nós estamos fazendo esse atendimento. Deixa eu ver aqui o pessoal que está aqui mandando alguma mensagem, deixa eu ler aqui. A Nice aqui, ó, diz: Ernesto, você está de parabéns. Andressa aqui também, Ivanildo. Cassinho diz aqui: tem cidades que não estão realizando monitoramento e isso faz com que o número sejam baixos de casos confirmados. É isso mesmo, Ernesto? A subnotificação é o que está realmente fazendo medo aqui na nossa região. Nós tivemos fala de alguns profissionais que atuam, né, no núcleo de saúde, colocando isso. Que, infelizmente, a preocupação maior deles é algumas cidades que não estão realmente focando na parte do monitoramento. E se você não monitorar, você realmente pode receber casos graves, você pode ter um aumento dos casos confirmados, porque você não monitorou certos pacientes. Pacientes esses que poderiam estar com a doença e com o monitoramento você teria como isolá-lo. O não monitoramento causa subnotificação. Subnotificação leva a aumento de casos. Aumento de casos leva a quadros graves. Quadros graves, óbitos. Isso é um fato, é uma escada. Isso é mundialmente, não vai ser aqui diferente. Quem mais está aqui? Deixa eu ver aqui. O Ítalo Brito mandando um abraço ao secretário. A Anice diz aqui: Ernesto, você é testado. Entendeu? O Bar dos Primos de Monte Alegre pergunta se o isolamento teria que ser mais rígido, Ernesto. Não entendi. O pessoal do Bar dos Primos aí no Monte Alegre pergunta se o isolamento teria que ser mais rígido. Não, o isolamento social, ele é muito da questão do bom senso da pessoa. Você não tem como fazer isolamento social, tirar o direito, privar a pessoa do direito de ir e vir de forma utilizando de força, né? Como alguns municípios fazem, colocando barreiras físicas, colocando veículos, fechando. Eu acho que isso não é o correto. O correto é fazer a parte da orientação, mostrar que o isolamento social ele deve ser viável. A questão do decreto municipal é que deve ser seguida, onde diz que os bares devem ficar fechados, e aí vai um abraço a meu amigo Rodrigo, mantenha o Bar dos Primos fechado, né? A Cleilson lá, por favor, não abram, porque aí sim, a polícia tem que intervir, porque existe um decreto municipal e ele deve ser seguido, né? Mas claro, em relação claro. ao isolamento social, é mais a questão do bom senso de cada um entender que ficando em casa, diminuindo a questão dos aglomerados, eu acho que a gente consegue vencer essa batalha. Ernesto, me diz uma coisa. A gente sabe que a gente tem uma população aí já com a faixa etária acima dos 60, grande parte aí, e é um pouco difícil, às vezes, trabalhar com esse pessoal, se conscientizar disso. Qual é o apoio que o pessoal, por exemplo, da psicologia está fazendo com esse pessoal aí para conscientizar melhor? Nós temos nossas psicólogas, Patrícia, Eline, Leusivan, elas estão ajudando nessa situação, né? Patrícia ficou mais focada com os profissionais de saúde, porque, infelizmente, você lidar com esse estresse diário, né, é complicado, isso também pode afetar o seu bem-estar psicológico. E Leusivan ficou ligada para a questão das pessoas em geral. Então, nós estamos dando esse suporte para todos aqueles que realmente, nesse isolamento, principalmente domiciliar, se sintam na necessidade de conversar, né, de expor quais são os seus anseios, suas dificuldades. Nós temos a nossa equipe toda à disposição, a parte psicológica está à disposição para poder ajudar. O Ramon Ramos, grande enfermeiro aí de Nova Açores, também é bom porque tem meu sobrenome, óbvio, né? Devemos cuidar de nossos idosos com muito amor e carinho, afinal são eles que têm o índice maior de mortalidade. Aí ele fala aqui: se você, Silvio, sorte sua ter meu sobrenome. Eu sou um parabenizado, ó, nome do secretário, nome do melhor enfermeiro do Brasil, quiçá do mundo aí. Muito obrigado. Ernesto, me deixa aí a tua última palavra aí, cara, e pro pessoal, gostaria muito que você
ressaltasse um pouco mais o apoio e o trabalho dos funcionários, do pessoal, dos profissionais da saúde, cara. Essas pessoas, ao meu ver, que estão enfrentando aí o maior risco, são eles que têm que ter o contato com um suspeito ali, cara. Acho importante a gente ressaltar esse pessoal, né? Olha, eu só tenho a agradecer. Eu acho que se não fosse essa equipe, né, eu não teria condição de estar aqui discutindo com você esse assunto de uma forma tranquila, porque todos, sem exceção, né, começando aqui eu preciso falar de algumas pessoas que são pontuais: Carla, a coordenadora da atenção básica, Marília, da epidemiologia, Camila, Fernanda, Stephanie, Manuela, são pessoas que estão na parte do núcleo, né? Marina, Luciclésio, Rita no hospital. Então, são pessoas que estão mais à frente da situação. Eu tenho que agradecer todas as equipes, todos os enfermeiros, todos os médicos, ACS, agentes de endemias que estão fazendo um trabalho ímpar na parte de orientação, na parte de organização dos fluxos no comércio, organizando filas de banco, lotérica, mercados, né? Os meninos estão fazendo um trabalho excepcional, o pessoal do NASF. Então, assim, todos os profissionais, e aí eu tenho que acrescentar as outras secretarias, os motoristas que estão ajudando, o chefe de setores, os secretários, Evérico Lurdinha, o Elton Poliana, e lógico que a gente tem que agradecer o isolado do meu prefeito, meu amigo Cassinho, está lá querendo vir para a batalha, infelizmente ainda mantendo a quarentena, porque ele não pode, né, tá aqui junto, mas toda hora tá ligando, mandando mensagem. Se não fosse toda essa estrutura que ele deu para essa equipe, se não fosse toda a ajuda e o apoio que ele vem realmente dando para todos, eu acho que a gente não conseguiria estar nessa tranquilidade desse momento e passando para a população que fiquem tranquilos, nós estamos fazendo o nosso trabalho, estamos lutando por vocês, né? Estamos aqui nos dedicando por vocês e o único pedido que nós estamos fazendo a vocês é isolamento social, fiquem em casa e quando precisarem de nós, estaremos postos para poder manter a qualidade da saúde que vocês vêm observando nos últimos 3 anos e assim será por muito tempo. E falando do isolado, Cassinho, ele não pode nem sair escondido. Tem 2 metros de altura, todo mundo vai ver, né? Infelizmente ele não pode, rapaz. E eu falei com ele, doido para sair ele estava, para poder ajudar a população, ajudar os funcionários, mas não pode. Hoje ele só teve realmente o direito de sair para ir no hospital fazer um raio-x, porque precisou fazer um raio-x para mostrar o médico plantonista, mas está tudo bem, graças a Deus. E agora retornou para sua quarentena até sexta. Sexta-feira, se Deus quiser, ele retoma as atividades dele. A Rose Araújo diz parabéns, Ernesto, parabéns ao gestor e principalmente os profissionais da saúde como um todo. Tonho do Paiaiá, meu querido amigo Antônio Mário, Salvador, ele diz aqui parabéns pela entrevista. Entrevistado muito seguro e demonstrando muito conhecimento de sua pasta. É isso aí, ó. O Peinho aqui, deve ser o nome dele. Parabéns pela live, parabéns Cassinho e Ernesto. Juntos venceremos. O André Lins, humildade é sua referência, Ernesto. Parabéns por dividir seu mérito com toda a sua equipe. Jacó lá no Raso, também tomando um pouquinho de água lá no Raso. O cara, meu primo, foi lá tomar um pouquinho de água, tá acompanhando a gente. Milena, todo paciente com Covid-19 apresenta problema respiratório, entre parênteses, falta de ar, mesmo quem nunca apresentou antes. É isso, né, Ernesto? O paciente com Covid-19, ele, quando apresenta a falta de ar, é um sinal de risco, é um sinal de possibilidade de agravamento. Deve ser encaminhado para o hospital. O paciente que já tinha falta de ar antes, ele é um paciente que se enquadra dentro do grupo de risco. Pode ser um paciente com bronquite, um paciente com asma. Então, esse paciente ele tem que ter total cuidado, porque ele pode vir a agravar muito mais fácil, muito mais rápido. Existem hoje relatos de pacientes com asma que, quando descobrem o Covid, eles podem evoluir a óbito em 2, 3, 4 dias. É muito rápido.
Então, esses pacientes, por isso que a gente tem que realmente afastar eles. Pacientes desse grupo de risco respiratório, pacientes com problemas cardiológicos, pacientes lúpicos, pacientes com imunidade baixa, são pacientes que devem ficar isolados. Cassinho diz aqui, só tenho a agradecer a todos e quero logo ser mais um soldado para vencermos esta guerra. Isso aí. Tainá Amém. diz aqui, todos unidos em prol de vencer essa guerra. Quem mais está aqui? Blima Macedo, deve ser esse o nome. Bima Macedo. Obrigado à equipe por toda a transparência. É de extrema importância para a população. Cassinho diz aqui que o Peinho é goleiro. Então, somos colegas, estamos juntos aí, ó, nessa luta. Peixinho Nascimento diz parabéns, Ernesto, pelo trabalho e pelo empenho. Meu grande Dairan Machado, joga muita bola, diz aqui parabéns a todos os servidores da saúde, que Deus proteja vocês. Irece Borges, quem mais está aqui? O J. Lima, graças a Deus que colocou o Ernesto como secretário de saúde de nossa cidade. Ernesto, você tá bem, cara. É um reconhecimento muito legal isso, né, Ernesto? É por minha obrigação. Eu sou enfermeiro de formação, eu fiz um juramento. Eu costumo dizer e bato na mesma tecla sempre que eu converso sobre o assunto. Meu papel aqui é cuidar, com humildade, com respeito. Da mesma forma que eu faço, eu quero que tenham por mim. Então, só estou aqui cumprindo minha obrigação. É o que eu nasci para fazer, é o que eu escolhi para fazer. Eu só queria aqui, Silvio, deixar um recado. Algumas pessoas que criticaram e criticam a questão do desempenho dos vereadores. Olha, eu tenho mantido contato com todos os vereadores, né? Todos aqueles que, lógico, queiram estar se informando sobre a doença, querem saber como podem ajudar. Então, eu tenho aqui realmente que dar o meu agradecimento e dizer à população, talvez nessa linha de frente eles não estão, da mesma forma que o prefeito, por estar isolado, não está conseguindo fazer o que eles desejam, que é ajudar a população. Mas eu tenho que aqui realmente deixar meu agradecimento para os vereadores, aqueles que realmente estão envolvidos no processo, estão sempre perguntando, estão sempre solícitos a ajudar. Agradeço imensamente, não vou citar nomes para não ficar uma situação como se tivesse falando de um, não falando de outro, pode ficar uma inveja no ar, pode ficar uma situação meio de ciúme, não, eu prefiro aqui dizer todos, agradeço a todos que estão realmente ajudando nessa batalha, não vai ajudar, a questão política agora só dificulta, então agradeço a vocês por realmente estarem presentes nessa batalha junto com a gente. O Cassinho disse que Dairan jogou bola, né? Jogou, hein, Dairan? Olha que coisa, rapaz. Ajuste de parabéns a todos os profissionais da saúde, que Deus proteja todos e a população da minha terrinha. Jacó, parabéns. Ramon disse que Dairan joga muito, mas está machucado. Está puxando o saco, porque Dairan também tem família no Monte Alegre, eu sei disso. Eu tenho uma pergunta depois, Ernesto, sobre outros profissionais aí, mas a Rose pergunta aqui o seguinte: Ernesto, eu tenho asma e estou com sintomas gripais, mas eu não apresentei falta de ar e nem febre. Devo ficar despreocupada? Se tem sintomas gripais, a gente tem que possamos mandar a equipe para que a equipe avalie e aí nós vamos começar a fazer o monitoramento. Dentro desse monitoramento, que vai ser pelos próximos 14 dias, se houver algum momento dificuldade de respirar, dor ao respirar, falta de ar, aí nós vamos levar, né, Rose, para a unidade hospitalar para ser avaliada. Mas, por enquanto, somente o monitoramento é o necessário. E ela vai se enquadrar dentro de um caso suspeito, porque nós temos que notificar segundo a portaria. O Fábio Luiz diz aqui que o Ernesto é atleta do Reumatismo Futebol Clube. E aqui em São Paulo tem um time chamado Reumatismo Futebol Clube. Ernesto, tem uma equipe de profissionais que eu ainda não ouvi muito falarem deles, cara. Mesmo aqui em São Paulo não ouvi. E eu tenho uma certa preocupação com esse pessoal, que é um pessoal fundamental e não pode parar, que são os garis, cara. Como é que está sendo aí a atenção com esse pessoal?
Olha, os garis, eles têm uma função de suma importância, até porque esse momento é um momento que a higienização ela é primordial. A limpeza, né, ela é primordial. Isso vai de todas as áreas, né, de todos os locais que eles atuam, na verdade. Mas conversei com o Everton, conversei com o Cassinho, com o prefeito, para ver uma forma de disponibilizar o máximo de EPIs para esses profissionais, ver uma forma, mesmo com o fechamento do comércio, a dificuldade de aquisição, para ver um local que a gente possa estar comprando esses EPIs, porque são EPIs diferentes, não são os mesmos usados, alguns até pedem para alguns profissionais de saúde, gente, me consiga uma máscara, mas não é a mesma coisa. São máscaras próprias, Sim. né? PFF1, PFF2, são máscaras específicas para o trabalho deles, botas, luvas. Então, eu pedi tanto para a Everton quanto para a Cassinho para ver essa possibilidade. Eu sei da dificuldade de comprar nesse momento, mas para fazer um esforço, né? E eles ficaram de realmente ver uma forma de fazer a aquisição, até porque eles precisam ficar protegidos pelo contato que eles têm com alguns objetos esses usados por pessoas que podem vir a ser suspeitas, podem vir a ser confirmadas, e eles podem adquirir nesse contato a doença, né? É isso. Obrigado aí por tua resposta. Agradecer o pessoal que nos acompanhou até agora. Eu já faço o convite aqui, pessoal, para amanhã acompanhar também a entrevista com o prefeito Cassinho. A gente vai tratar também até de temas mais administrativos em relação à cidade, sem fugir do tema coronavírus também. Na quinta-feira eu vou entrevistar um infectologista, então a gente vai continuar falando desse tema, infectologista aqui de São Paulo. A gente vai bater um papo. E eu gostaria, Ernesto, de agradecer a oportunidade de conversar contigo, bater um papo sobre esse tema tão importante e desejar sorte e sucesso na tua função aí. Silvio, eu agradeço ao espaço, agradeço a entrevista, um momento que a gente pôde realmente explanar, explicar, tirar as dúvidas de algumas pessoas. Eu espero que esse seja realmente o grande objetivo, né? As pessoas entenderem que o isolamento social ele é necessário, que nós ficarmos em casa, eu sei que é uma situação um pouco complicada às vezes, mas é interessante, porque nós não sabemos ainda como essa doença ela pode vir a apresentar suas garras no nosso país. A gente está começando a entender essa doença no nosso país, né? O nosso município já tem 2 casos confirmados e a ideia é que nós consigamos manter todo esse isolamento, essas barreiras, para que ele não aumente esses casos, porque é uma situação triste você ver uma pessoa, um ente querido seu, morrer próximo a você sem você poder fazer nada. Então, por favor, reitero o pedido, mantenham-se em casa, tentem fazer o mínimo de contato na rua para fazer algo que seja de extrema necessidade, sigam as orientações, estamos à disposição em todos os pontos do município com as nossas unidades, nossa equipe, nossos ACs, estamos aqui prontos a ajudar vocês. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite a todos e fiquem com Deus. E agora eu gostaria de dar um recado para você. É você mesmo aí, ó, que está me ouvindo do outro lado. Quem está falando sou eu, não é, Ernesto? Você que está fazendo politicagem nesse momento de crise, tu é muito pobre de espírito, cara. Tu não pensa no povo, tu pensa em poder. Para com isso. Vamos pensar um pouquinho na frente, vamos pensar nas pessoas. Não me venha com essa história que está preocupado com o povo, com a população, com o povo. Raul Seixas tem uma música que até ele diz que em determinados momentos a palavra povo deveria ser proibido de falar, porque vem algumas pessoas aí doido pelo poder, com anseio de poder, fazer politicagem uma hora dessa. Acorda! Ernesto, obrigado. Obrigado a todos. Um grande abraço. Até amanhã. Com o Cassinho, prefeito. Obrigado.